Hoje eu estava lendo um pouquinho de história para ilustrar essa introdução aqui. E era uma das batalhas mais conhecidas da história militar, que é a Batalha de Waterloo, de Napoleão Bonaparte contra as forças aliadas. Napoleão tinha campanhas impressionantes com seu exército, de vitórias em sequência, mas as tropas aliadas se juntaram e estavam tentando fazer um ataque contra a França antes que ele se reorganizasse, e ele foi para a ofensiva de novo, só que tinha alguns detalhes que não estavam, talvez ele não tenha pensado nos riscos, e por causa deles ele veio a perder aquela batalha decisiva. Pressionado por essa coligação, ele teve que ir à guerra no período do inverno para antecipar a batalha. Só que algumas circunstâncias desfavoráveis custaram muito caro a ele. Alguns dos seus canhões acabaram presos na lama, seus cavalos adoeceram por causa do trigo do inverno, e os soldados estavam com a moral baixa, e isso tudo contribuiu para a sua derrota. Talvez não houve um planejamento adequado. Pressionado pelas circunstâncias, ele acabou agindo e sofreu a grande derrota, e acabou sendo exilado a partir dali e morreu no exílio. Não calcular bem os riscos custou milhares de vidas de franceses e a morte no exílio. Muitas das nossas decisões são tomadas por causa de pressão. Não porque nós paramos para avaliar com cuidado, mas porque somos pressionados, precisamos fazer algo. E acabamos tomando decisões precipitadas que muitas vezes comprometem a nossa vida e comprometem a vida de outras pessoas que estão próximas a nós. Antes de cada decisão que vão dar rumos à nossa vida, precisamos avaliar bem os custos, o que aquilo vai requerer e para onde aquilo vai nos levar. Quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus também, avaliar os custos é necessário para decidir se você quer seguir a Jesus. Neemias também nos ensina sobre a importância da avaliação, de uma avaliação cuidadosa dos riscos, se quisermos obedecer a Deus. Por isso eu quero convidá-lo a abrir em Neemias capítulo 2, versos 1 a 8. A gente vai dar continuidade aos estudos nesse livro. Neemias 2, de 1 a 8. Eu espero que pelo menos aqueles que estão a cada domingo conosco aprendam onde está o livro de Neemias. Já é um grande progresso, né? Já melhorou hoje. Semana passada a metade ainda estava procurando onde era Neemias, tá vendo? Já está melhor. Neemias 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora,
eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste? Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Vamos orar? Senhor, da mesma forma que a boa mão do Senhor esteve com Neemias naquele empreendimento, que o Senhor nos ajude agora, não só nesse momento, a desfrutarmos dessa boa mão do Senhor que nos guia, como também em cada decisão importante que precisamos tomar, que estejamos conscientes e dependentes da boa mão do Senhor em nos orientar, em nos abençoar, em nos guiar. Por isso, te entregamos esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cinco passos importantes antes da tomada de decisão é o que a gente vai ver aqui nesses 8 versículos que foram lidos. Preparativos importantes até que a oportunidade apareça. Como eu preciso me preparar para que na hora da decisão eu saiba o que fazer. Planos certos e motivações certas muitas vezes não são suficientes para garantir a decisão correta. Muitas vezes é necessário esperar também o tempo certo. Para isso eu podia contar para vocês várias histórias bíblicas de vários personagens que esperaram. Eles tinham os recursos, eles tinham a motivação certa, mas ainda não era o tempo certo. Eu podia mencionar para vocês Moisés. Moisés era príncipe no Egito, tinha poder, o seu povo estava sendo maltratado. Talvez Moisés, num ímpeto, pudesse: agora eu vou libertar o povo. Mas ainda não era a hora. Deus o levou para o deserto por 40 anos, até que chegasse a hora certa, até que Moisés fosse preparado adequadamente e o povo também. Aí chegou a hora de Moisés ser um instrumento de Deus para a libertação do povo. Davi foi outro. No início muito jovem, mas ainda muito jovem, ele fez algo impressionante diante de todo o exército de Israel. Ele enfrentou o gigante e o derrotou. A sua popularidade estava em alta. As canções eram: Davi é o melhor guerreiro, é o maior do que o rei.
E ele podia pensar: é agora a minha hora. Mas ainda não era a hora de Deus. E ele passou por muitos momentos de perseguição, ele teve que fugir durante anos, até que chegasse a sua hora de assumir o trono. Paulo foi outro que começou a pregar, e de repente os apóstolos perceberam: não está na hora ainda. Paulo, volta para Tarso, você vai ficar algum tempo lá, antes de pregar. E ele foi. Algum tempo depois, alguns anos depois, é que ele foi chamado de volta para o serviço de Deus. Talvez ele tinha mais conhecimento do que a maioria dos apóstolos, pelo menos conhecimento das Escrituras. Talvez ele se sentia extremamente motivado diante de uma conversão milagrosa, mas ainda não era a hora dele ser um instrumento de Deus para fazer a grande obra que acabou fazendo anos depois. Portanto, não se precipitar, ou não querer que tudo aconteça agora, na nossa hora, é a primeira decisão importante. Neemias, talvez passa batido para a gente, quando a gente lê aí no mês de Nisan, no ano 20º do rei, não é? Mas quando você lê o versículo 1, eu mencionei isso no finalzinho da mensagem passada. Daquele momento em que Neemias descobriu que o seu povo estava passando por apuros, e ele para e ora e chora diante de Deus e jejua e clama a Deus por libertação e se dispõe a ser instrumento de Deus, daquele dia até agora, no momento em que ele se apresenta diante do rei e aparece a oportunidade, passaram-se 4 meses. 4 meses ele esperou até que tomasse uma atitude. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, e nem sempre é assim. A gente não tem paciência de esperar muitas vezes o tempo de Deus. É muito comum quando alguém está fazendo um concurso, hoje teve concurso aí, eu sei que muitos talvez nem estejam aqui porque foram fazer, outros foram fazer outros concursos e alguns estão pensando no seminário e se dispõem aí, às vezes vêm falar comigo: pastor, ora por mim, e muitas vezes isso não acontece na hora que as pessoas esperam. Não foi esse ano, então eu não quero, Deus não está mostrando que não devo. Não necessariamente, talvez não seja a hora agora, mas não quer dizer que não é você a pessoa que vai passar nesse concurso, naquele curso ou no ministério. A gente tem que parar de ter pressa. Deus não tem pressa. Deus tem certezas, e nós precisamos delas. Parar de correr e de achar que é agora, e esperar o tempo dele. Agir, procurar se preparar, e é isso que nós vamos ver em Neemias. Naquele tempo de espera, ele não ficou parado. Ele foi fazer levantamentos, ele foi fazer pesquisas, ele foi se informar, ele se preparou para aquela hora. Quando chegou a hora, ele estava preparado. Será que nós somos assim? Esperamos o tempo de Deus e paramos? Ou será que esperamos o tempo de Deus nos preparando, servindo, aprimorando-nos para aquilo que Deus tem preparado para nós? A segunda coisa que a gente vê aqui em Neemias, além dessa questão de não ser precipitado, ele leva em conta o seu líder. Neemias apresentou-se diante do rei. A ideia aí do versículo 1 é que ele se apresenta de uma forma quase que dizendo para o rei, com sua fisionomia abatida: tem algo errado comigo. Porque o rei pergunta: você nunca veio diante de mim assim? Agora você está com um semblante caído, você está triste, você não é assim. O que está acontecendo? E aí ele tem a oportunidade, ele queria, e ele sabia que essa era a grande chance dele.
E aí ele compartilha com o rei a sua dor, a sua preocupação. E essa estratégia de Neemias deveria servir de exemplo para nós, quando nós temos um empreendimento a desenvolver. Fale com o seu líder, valorize o seu líder, a opinião dele, o apoio dele. Ele precisa estar junto nessa hora. Quem é o seu líder? Talvez seja o seu líder de GB, de grupo familiar, do pequeno grupo. Talvez seja o seu líder de ministério. Talvez seja o líder da sua casa, o seu pai, o seu marido, o responsável, a sua mãe, sua avó. Talvez seja o seu chefe. Eu não estou falando aqui daqueles crentes, e nem essa mensagem é só para o ministério. Esses princípios servem para qualquer área da nossa vida. Neemias estava subordinado ao rei, um rei incrédulo, que anos antes tinha mandado parar a construção dos muros da construção do templo de Jerusalém. E ele podia pensar: eu vou pedir para o rei para começar a reconstruir os muros? Ele não vai apoiar, ele não nos apoia, ele não gosta dos judeus, ele é isso, ele é aquilo. Mas não, ele orou 4 meses para chegar diante do rei, daquele que não apoiava os judeus, daquele que mandou parar a construção do templo, e foi a ele pronto para pedir ajuda dele. Porque ele confiava no rei? Não, ele confiava em Deus. Mas ele sabia que ele precisava do apoio do rei. Sem o apoio do rei, ele não conseguiria recomeçar a construção ou a reconstrução dos muros. Por isso, ele se dirigiu ao seu líder, ao líder maior, aquele que tinha autoridade para apoiar a obra que ele tinha para começar. Aqueles que não estavam aqui, Neemias estava muito triste porque o seu povo tinha os muros da cidade derrubados, estava com a moral baixa, sempre atacados pelos inimigos, e agora ele via a grande oportunidade de reconstruir os muros e de voltar a dar ao seu povo um senso de unidade. Será que nós estamos convencidos de que temos a atitude certa diante dos nossos líderes, sejam crentes ou não crentes, sabendo que o apoio deles será importante para que o nome de Cristo, não o meu nem o seu nome, sejam honrados? Não é sair do emprego chutando o balde. Não é deixar aquele grupo, aquele ministério criticando e apontando os defeitos. Mas é a gente aprender que carregamos o nome de Cristo na nossa vida, representamos Cristo para o mundo. Portanto, se eu vou fazer alguma coisa em relação aos meus superiores, eu preciso agir como Cristo agiu. Como o Senhor agiu diante das autoridades. Assim eu devo agir, não de maneira arrogante. Jesus era muito mais autoridade do que qualquer um que estava sobre ele ali, do que os sacerdotes, do que os governadores, do que os soldados. Mas mesmo assim, em todo o tempo, ele mostrou respeito. Ele mostrou a atitude correta. E se eu quiser ganhar a autoridade de Cristo, eu preciso agir como Ele. Mesmo que eu tenha que enfrentar um chefe cruel, chato, que pega no meu pé, eu preciso aprender a fazê-lo na força e no ensino de Cristo, não no meu. Portanto, ter o apoio do seu líder é muito importante, se você quiser fazer um empreendimento. E como eu disse, seja dentro da sua casa,
seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, ou seja lá onde for, procure a opinião e o apoio dos seus líderes. Em terceiro lugar, nos versos 4 e 5, Neemias tinha os seus objetivos muito claros, muito bem traçados. Naquele tempo todo que ele ficou orando e pedindo a Deus sabedoria e direção e orientação, ele planejou. Por que eu estou dizendo isso? O rei disse para ele: o que é que você quer de mim então, Neemias? E é interessante que a primeira coisa que diz o texto é que ele lançou aquela oração relâmpago para Deus, né? Orei ao Deus dos céus: Senhor, me dirige agora aí. É o seguinte, rei. E ele faz o pedido na presença do rei. Ele sabia exatamente o que ele queria. Como eu disse no sermão passado, Neemias era um homem de confiança do rei. Não era simplesmente o cozinheiro. A gente vê copeiro do rei, né? Então é alguém que trabalhava na copa, né? Não é essa a ideia. Era a ideia de alguém de confiança a ponto de provar cada alimento que o rei ia comer, ele provava antes. Talvez o Fulvio não ia comer a comida do rei, porque alguém comeu antes, provou antes, né? Mas ele era alguém de confiança. Se você trouxe, eu como, porque você é alguém que eu confio. Não só no comer, mas nas decisões. Ele estava sempre ali diante do rei. Então, Neemias conhecia muito bem o rei e sabia que dificilmente o rei ia liberá-lo para ficar fora durante algum tempo. Mesmo assim, ele faz o pedido: rei, eu quero que o Senhor me libere para que eu vá ao meu povo e possa ajudá-los na reconstrução dos muros. Duas coisas ele pediu que seriam difíceis o rei concordar com ele. Primeiro era liberar alguém de confiança dele, e segundo era reconstruir aquilo que o rei tinha mandado parar. Mas ele não se intimidou, ele falou. Ele orou e falou. E essa ordem faz toda a diferença. Ele orou primeiro e depois ele falou. Está preparado para responder àquilo que nos perguntam? É uma das coisas que Paulo disse que a gente deve fazer em relação ao Evangelho. Esteja sempre preparado para responder a razão da esperança que há em vocês. Planeje as coisas. Você quer dar um testemunho no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus colegas? Então planeje isso antes, ore antes. Senhor, mostra como. Mas tal pessoa já tentou e não deu certo. Mas o outro lá levou um toco. Não vou falar. Talvez Neemias podia se apoiar nisso e dizer: não vou nem tentar, porque ele não vai apoiar. Ore, confie em Deus e fale. Quem é o Deus, afinal de contas? Quem é Deus, afinal de contas? É o poderoso daqui ou é o poderoso dos céus? Quem é o seu Deus? Quem é aquele que tem a palavra final na sua vida? A gente precisa definir sempre quem é o nosso Deus, porque nós somos idólatras e de vez em quando a gente quer adorar a coisa errada e dar poder demais a quem não tem. Deus só há um, e eu não posso mudar a minha fé dele para outra coisa, seja numa hora boa, de vitórias, de poder e tal, seja numa hora em que nada está dando certo. Deus continua sendo o único Senhor a quem eu devo o temor, a submissão, a quem eu devo confiar a minha vida. Então, Neemias, a partir das necessidades que ouviu, traça alguns objetivos. E ao traçar os objetivos, ele levou em conta o que ele precisava: os recursos, o pessoal,
os especialistas. E mais do que isso, Neemias se dispôs a suprir aquilo que faltava. E o que faltava naquela hora era alguém disposto a começar, alguém disposto a dar o primeiro passo. E ele disse: estou aqui, Senhor, eu vou. E ele se apresenta ao rei: eu quero voltar para o meu povo e reconstruir os muros. Objetivos definidos, oração feita, dirigiu-se ao líder para fazer o pedido. Quarto lugar, Neemias também pensa ou avalia os custos e o tempo necessário. Versículo 6 diz que o rei perguntou para ele: vem cá, quanto tempo você vai demorar nessa viagem que você vai fazer para reconstruir lá? Quando é que você vai voltar? Ele marcou o tempo, não chutou. Na verdade, Neemias calculou o tempo necessário da viagem, de angariar os recursos, de motivar o pessoal para trabalhar, de erguer os muros de uma cidade. Não eram os muros de uma casa, eram os muros de uma cidade, né, que estavam derrubados. Reorganizar a vida comunitária e voltar. Alguns estudiosos dizem que essa primeira etapa durou por volta de 1 ano, ou quase 1 ano. Os muros propriamente foram reerguidos em quase 2 meses, mas todo o trabalho envolvendo as viagens e os recursos, quase 1 ano. Então provavelmente o que Neemias disse foi: daqui 1 ano eu volto. Ele calculou antes de falar, ele já tinha uma ideia. Na verdade, logo depois dessa primeira viagem de volta, Neemias ainda fica lá em Jerusalém. Ele volta a segunda vez e passa 12 anos lá. No capítulo 5, versículo 14, fala isso. Ele ficou 12 anos em Jerusalém. Então, certamente ele voltou ao rei e disse: olha, eu preciso de mais tempo. E passou um longo tempo ausente. Mas a gente precisa estar preparado para dar a resposta quando nos perguntarem: bom, você quer ir para o seminário? Você quer ir estudar por quanto tempo? O que você quer fazer no seminário? E depois do seminário? Precisamos nos planejar, precisamos nos pensar no tempo. Eu estava olhando algumas anotações minhas. Há 10 anos atrás, precisamente 10 anos atrás, eu ensinei sobre Neemias na igreja. Uma reunião de oração que nós tínhamos durante a semana. No meio da semana, era na quinta noite. E eu estava olhando aquelas anotações. E embaixo das anotações tinha as minhas anotações, era um culto de oração e tinha os pedidos de oração. E nos pedidos de oração tinha lá: orar pela construção dos muros da igreja. Desses muros aqui. A gente não tinha construído nem os muros há 10 anos atrás. Então estávamos orando para que Deus nos desse recursos e pessoas para construirmos o muro. E aí embaixo tinha: convocar o pessoal para o trabalho no sábado, para limpar o terreno, né? E alguns daquela época vão lembrar de algumas cenas aqui, a gente tentando limpar o mato do terreno, né? 10 anos atrás. Então, a gente tinha que fazer um planejamento para chegar hoje, 10 anos depois, estamos aqui, não é? Mas foram etapas, momentos bons, joia, vendo vitórias, e momentos difíceis, que a coisa parece que não ia andar, a gente não vai conseguir pagar, não é? As prestações. Prestação desse valor a gente não vai conseguir. Nossa entrada mal chega nisso, né?
Mas é necessário planejamento e é necessário confiança no Deus que pode fazer a obra é dele, e a gente precisa ir atrás. Outra coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui 20 anos atrás é que eu cheguei com um plano para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos e para 10 anos. Eu tenho até hoje o meu planejamento. Na verdade, o que eu almejava chegar em 10 anos, eu não cheguei até agora. Passaram de 20, né? Mas estamos bem encaminhados, estamos chegando perto, né? Falta atingir mais umas 3 cidades. Aí eu chego onde em 10 anos eu queria estar. Mas é necessário planejamento. Nem sempre o planejamento nosso vai ser executado conforme a gente planejou de início. Mas eles nos dão diretrizes. Nós precisamos ter planos e sonhar com eles. Mesmo que a gente não alcance no tempo que nós planejamos. Porque o tempo não pertence a nós. Mas a gente precisa de metas claras para buscar. Isso é a mesma coisa na sua vida, isso é a mesma coisa no seu ministério, no seu setor de trabalho, isso é a mesma coisa em relação à sua família. Faça planos, coloque-os diante de Deus, mas esteja preparado. Quando a oportunidade aparecer, está aqui, ó. É isso e isso e isso que eu preciso. E é desse tempo que nós carecemos. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre os seus planos para o próximo ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Você quer estar onde? Você quer fazer o quê? Quais são? Para onde você caminha? Eu caminho aonde a vida me levar. Isso é coisa de bêbado, gente. Isso é coisa de bêbado, que fica cantando música aí e você gosta. Mas não é coisa de filho de Deus. Deixa a vida me levar. Para com essa conversa. Em quinto lugar, no texto, Neemias, ao dirigir-se ao rei, pede a ajuda do rei. Então, em quinto lugar, peça ajuda. Larga de ser orgulhoso, prepotente, e peça ajuda. Você não sabe tudo. Eu achava que eu sabia, e de vez em quando eu ainda acho. Por isso que eu me dou mal tantas vezes. Quando eu acho que eu consigo fazer sozinho, eu faço melhor, né? Aí alguém faz e eu penso, puxa vida, nunca eu chegar nem perto daquele negócio ali. Aprenda a pedir ajuda. Há pessoas melhores do que você e do que eu em muitas áreas. E isso não vai diminuir você. Isso vai qualificar o seu trabalho. Os resultados serão muito melhores quando você pedir ajuda e não tentar fazer tudo sozinho. Neemias foi ao rei e disse: olha, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Ele fez uma lista, né? Ele tinha uma lista pronta já. Ele deve ter tirado do bolso assim e falado: rei, é o seguinte, eu preciso de tanto disso, tanto daquilo, e carta para não sei o que, e madeira para não sei o que lá. E apresentou para o rei. E já estava lá. Ele sabia que ele precisava. Sem o apoio do rei, ele jamais ia reconstruir os muros. Os inimigos estavam em volta, não iam deixar. Ele precisava da autoridade do rei para calar aqueles inimigos, a fim de entrar na terra. Ele precisava da ajuda financeira, materiais, madeiras, para reconstruir os muros. Eles não tinham, o povo era pobre em Jerusalém, não tinham recursos. Então ele foi e pediu ao rei. Ele sabia que era importante o apoio do rei. Jamais Neemias faria a obra sozinho. Jamais nós, eu e você, vamos fazer a obra de Deus sozinho. Jamais você vai ser o líder da família, ou a esposa melhor, ou o filho, sozinho. Ou profissional, ou estudante, por si mesmo. Aproveite outras pessoas, peça ajuda, caminhe junto.
Jesus nos ensinou tanto sobre caminhar junto, a importância, como precisamos uns dos outros. A gente cantou aqui sobre a importância do viver em comunidade. Juntos é o nome da música aí. É juntos mesmo, né? Como a gente precisa uns dos outros. Então, não se isola. Nós precisamos uns dos outros. Você vai fazer um trabalho muito melhor se você tiver o apoio de outras pessoas que pensam diferente que você, mesmo que discuta e briga e fica arengando. Ajuda também a pensar naquilo que você não pensou. A raiva passa, mas a qualidade do trabalho fica. Quando eu penso em avaliar os custos para seguir a Jesus, e olho para esse texto aqui, eu só consigo pensar no exemplo que Jesus deu em Lucas capítulo 14, verso 25 em diante. Queria que você abrisse lá, nós vamos encerrar com esse texto. Lucas 14, a partir do 25. Lucas 14, 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O custo é muito alto para seguir a Jesus. A gente muitas vezes diz para as pessoas: aceite a Jesus, expressão que eu detesto, né? Por isso que eu não uso mais, já cortei do meu vocabulário. Não aceite a Jesus, sujeite-se a Jesus, entregue-se a Jesus, renda-se a Ele. Porque é exatamente isso que ele está falando. Se alguém quer me seguir e não ama menos qualquer outra coisa do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se alguém não estiver disposto a renunciar à própria vida, os planos, os sonhos, os não sei o que lá e não sei o que lá, não pode ser meu discípulo. Ou você me leva a sério e me coloca no centro da sua vida, ou você não pode ser meu discípulo, Jesus diz. Seguir a Jesus não pode ser uma decisão emocional. Não pode. Porque uma decisão emocional não sustenta uma vida que segue a Jesus. Seguir a Jesus deve ser uma decisão muito bem pensada, muito bem avaliada. Você tem que avaliar os custos. É isso mesmo que eu quero? É entregar minha vida a Ele, para que Ele dirija daqui para frente? É isso que você quer? Você quer que Jesus guie os seus passos? Você quer ouvir a voz dEle e obedecer? Está disposto a isso? Então entregue sua vida a Jesus. Mas se é menos do que isso, então você não entendeu o que é entregar a vida a Jesus. Não faça isso. Avalie os custos antes. Pense antes. Pense muito bem antes de tomar essa decisão. Seguir a Jesus significa morte e nova vida, e não continuação da vida. Significa parar tudo e recomeçar. Por isso ele fala sobre nascer de novo. Não é um jeitinho que a gente dá. Não é mudar de igreja ou de religião. Mas é uma mudança radical na vida. Seguir a Jesus exige isso.
a seguir, Jesus conta 2 exemplos. Eu vou ler porque eles são claros por si mesmos, então creio que se auto-explicam. 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Construção, você começa algo sem calcular quanto você vai precisar para terminar. E aquilo para e você não tem mais recurso para continuar e vai ficar lá. E aí ele conta o segundo exemplo. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Eu acho que Napoleão não conhecia a Bíblia. Ele não levou a sério Jesus, certamente. Senão ele não teria feito o que ele fez. E você? Leva a sério? Ou você está empreendendo batalhas sem calcular o custo, sem avaliar se você tem recursos para ir até o final? É isso que eu quero mesmo? Senhor, minha vida é tua, totalmente tua. Senhor, mas essa aqui não, aquilo ali não e aquilo outro também não. Então você não está pronto para seguir a Jesus. O último versículo, ele repete: assim, pois, 33, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para seguir a Jesus, você precisa estar livre de qualquer outra coisa que te prenda. Tem algo que te impeça de obedecer a Jesus, de fazer a vontade dele? Então entregue isso para Deus. Senhor, isso eu não consigo. Eu quero me livrar dessa situação. Fazendo isso, eu não posso te servir. Eu não consigo te servir. Me ensina a renunciar a isso, para que eu possa ser discípulo. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que a gente diminui o que é necessário fazer para que o Evangelho transforme a nossa vida e dá uma mensagem tão rala que não transforma mais as pessoas? Porque a gente diz: venha para Jesus, depois tudo vai mudar, né? E a gente não diz: tá, você precisa renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus, você precisa estar pronto a abrir mão, tá? Então venha. Senão você precisa conhecer um pouquinho mais sobre Jesus antes, para poder decidir. Mas quando decidir, lembre-se, abra mão de qualquer outra coisa que te impeça de seguir a Jesus. Você não pode seguir a Jesus estando preso a outras coisas que o desagradam. Uma pergunta direta para cada um de nós aqui. Você avaliou os custos para seguir a Jesus? Eu sei que a grande maioria aqui já está na igreja há muito tempo, já foi batizado, já são líderes, muitos e tudo mais. Outros nem tanto. Mas independente de a quem eu estou me dirigindo, você já avaliou os custos para seguir a Jesus? Já pensou, como Neemias, colocou no papel: eu preciso disso, daquilo outro? Se sim, e está seguindo a Jesus, muito bem-vindo. Se não, você está disposto a fazer isso agora? Seguir a Jesus, eu vou precisar disso e deixar aquilo, então eu quero.
É isso que eu quero. E isso a gente chama de conversão. Mudar completamente de rumo e redirecionar a vida. Porque agora quem vai assumir o controle da sua vida é Jesus. Sua vida vai ter uma nova direção, sob nova direção. Não vai continuar mais a mesma coisa. Você está disposto a fazer isso? A deixar Jesus ser o Senhor, o dono da sua vida? Talvez alguns que estão aqui conosco há muito tempo precisam começar de novo. Talvez não tenham entendido as exigências para ser um discípulo. E precisa voltar e falar: Senhor, acho que eu não tinha entendido bem não. Essa parte eu não tinha escutado. Não tinha entrado no meu coração. Mas agora eu entendi. E eu quero. É isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu quero ser teu. Minha vida é tua. Não é assim, Jesus é meu. É assim, Senhor, eu sou teu. O que o Senhor quer? Minha vida está nas tuas mãos. E como isso nos dá segurança? Agora e para a eternidade. Ao passo que, se a vida continua na nossa mão, vai depender de você e não de Deus. Nós precisamos decidir se estamos prontos a entregar tudo e seguir a Jesus, a repensar nas decisões que tomamos, ou se vamos continuar fazendo de conta que somos discípulos de Jesus. Queria convidá-los a orar. Diante do que você ouviu da palavra de Deus, e a repensar se você avaliou os custos para seguir a Jesus. E se já reavaliou, e não está no caminho certo, então é hora de retomar a caminhada. E se até agora você não submeteu a sua vontade à vontade de Jesus, mas agora você está consciente de que isso vai exigir a renúncia, talvez de coisa que você goste tanto, mas que você precisa abrir mão, eu queria desafiá-lo a fazer isso agora. Como Neemias avaliou bem os custos, sabia que sua vida estava em risco, mas valia a pena correr o risco. Agora eu quero te desafiar, por causa de Jesus, vale a pena correr o risco, porque Ele venceu a morte. Eu quero te desafiar a submeter a sua vida a Ele. Senhor, a minha vida é tua. Eu quero te seguir, eu quero andar com o Senhor. Eu não quero mais dirigir os meus próprios passos. Eu quero ouvir a tua voz e te obedecer. Ore ao Senhor no seu lugar. Essa entrega é você que tem que fazer a Ele. A gente pode te acompanhar, te ajudar, mas é uma entrega pessoal, única na sua vida. Muito obrigado, Senhor, por cada um que foi confrontado pela Tua palavra nessa noite e seriamente tem reavaliado o caminhar com o Senhor. Aqueles que no decorrer da caminhada foram se afastando da Tua vontade, dos Teus propósitos. Ó Deus, traze-os de volta, mas agora conscientes do que é necessário, do abrir mão de coisas para que possam andar com o Senhor. Aqueles que estão conosco e que até agora não assumiram a sua fé, ó Deus, ajuda-os a dar esse passo de fé, não movidos pela pressão, não movidos por esse momento de emoção,
mas conscientes e avaliando bem os custos que é entregar a vida ao Senhor, que eles possam fazer isso, Senhor, de uma forma definitiva nas suas vidas, e que isso possa trazer a paz do Senhor como resultado em seus corações, em suas vidas. Convence-os, Deus, como o Senhor nos convenceu um dia, que o Senhor tem convencido outros aqui. Que o Teu Espírito nos mostre que só há um caminho e o que é necessário para que a gente ande por esse caminho. Ensina-nos, nós te pedimos em nome de Jesus.